Está no ar a Antena Aberta, em dia de debate do Orçamento de Estado na especialidade. No rescaldo do Congresso de ontem à noite, o Congresso das Esquerdas, que teve como anfitrião, mais uma vez, o antigo presidente Mário Soares, e também no rescaldo dos protestos das polícias. A pergunta é: há espaço para mais sacrifícios dos portugueses? 21 794 6161, 21 794 6162, antena.aberta@rtp.pt. Ainda não tenho nenhum e-mail, estou à espera que me escreva, mas estou sobretudo à espera que telefone ou que participe via Skype. rtp@rtp.pt. Fico à espera. Vamos abrir esta Antena Aberta com o nosso comentador Ricardo Jorge Pinto, que se junta em direto a partir do Porto. Ricardo, vamos começar com os acontecimentos de ontem à noite. Que sinais é que a noite de ontem deixou para o país? Sinais de inconformismo, sinais de que a sociedade, de uma maneira geral, e as forças de segurança não são excluídas desse painel, estão cada vez mais sensíveis àquilo que é, por um lado, um apertar de cinto constante, medidas de austeridade em cima de medidas de austeridade, que o Governo diz ser absolutamente indispensáveis para que se possa cumprir um programa de ajuda externa que tem a responsabilidade do Partido Socialista, o principal partido da oposição, que, em resposta a estes argumentos de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas, diz que, na verdade, esta estratégia governamental é uma estratégia que não está a dar resultados, que as sucessivas medidas de austeridade são apenas a consequência de falhanços continuados de uma política que já se percebeu não está a dar os resultados que deveria dar, e isso cria nas pessoas, por um lado, o sentimento de impotência, de não perceberem verdadeiramente para que é que lhes está a ser pedido tanto esforço, e, por outro lado, a percepção de que não sabem exatamente quando é que terminarão essas mesmas medidas de austeridade. O Governo tentará contrapor, e essa é a minha expectativa para as próximas semanas, os próximos meses. O Governo tentará agora começar a dar resultados, quer por aquilo que são os indícios que vão surgindo em termos de retoma da economia portuguesa, e há vários indícios que demonstram que, na verdade, estamos já num patamar diferente daquilo que estávamos há meio ano, quer em termos de números de desemprego, quer em termos de números de aumento das exportações, quer em termos de números daquilo que é alguma vitalidade, embora ainda muito residual, da economia, e esse será o argumento que Pedro Passos Coelho irá esgrimir para tentar conter manifestações como as de ontem, manifestações de pessoas que dizem que já não é possível aguentar com aquilo que, pelo Orçamento de Estado para 2014, serão ainda medidas de maior restrição, de mais cortes de salários, de mais diminuição daquilo que são os serviços que o Estado presta aos cidadãos em função dos impostos que têm vindo a aumentar e que os contribuintes têm, sobretudo a classe média, vindo a suportar de uma forma que já não é muito razoável e, sobretudo, de todo popular. Aquilo que vimos ontem, estes tímidos sinais da economia que não chegam aos bolsos dos portugueses e não vão chegar tão cedo, serão suficientes para conter esta constante revolta que se sente? Pois, aqui agora há várias variáveis que é preciso ter em conta, e é, no fundo, a conjugação delas que nos poderá dar um sinal um pouco mais claro, por exemplo, sobre se em 2014 haverá ou não eleições antecipadas, eleições legislativas antecipadas. E quais são estas variáveis? Em primeiro lugar, o Tribunal Constitucional. E, de resto, os próprios credores externos, quem nos está a emprestar dinheiro, dá uma particular atenção àquilo que será a decisão do Tribunal Constitucional em relação a algumas medidas que estão inscritas neste Orçamento de Estado. E é claro para todos, quer para os credores, quer para o próprio Governo, que se o Tribunal Constitucional começar a obstaculizar muitas das medidas ou algumas das medidas que estão inscritas neste Orçamento de Estado, não será possível chegar aos patamares que estão neste momento desenhados e que são exigidos pela própria Troika. Segunda variável é o comportamento do Presidente da República. Cavaco Silva certamente não fecha os olhos nem pode fazer-se de surdo perante aquilo que são estas movimentações de contestação, como aquela que
que tem reunido à volta de Mário Soares figuras da direita e da esquerda a dizer que este governo já não tem condições para governar. E Cavaco Silva terá que ter alguma sensibilidade em relação a estes apelos, como terá também que ter a sensibilidade relativamente à legitimidade democrática que está por detrás deste executivo governamental. E a verdade é que não há nenhuma dúvida relativamente a essa legitimidade obtida nas urnas. E é esse equilíbrio entre aquilo que é a contestação das pessoas na rua e uma manifestação de inconformismo perante estas medidas de austeridade e a legitimidade deste executivo e também alguma aprovação que Cavaco Silva tem feito destas medidas que estará na cabeça do Presidente da República, constituindo a segunda variável. Terceira variável é aquilo que será o comportamento do principal partido da oposição. António José Seguro tem vindo sucessivamente a pedir eleições antecipadas, mas é também perceptível que em alguns avanços e recusos o secretário-geral do Partido Socialista percebe que este é um momento particularmente difícil e que haver agora eleições antecipadas sem uma justificação absolutamente razoável, e essa justificação razoável é a necessidade de um segundo resgate ou, eventualmente, até a necessidade de um plano de ajuda a Portugal, que não seria um segundo resgate, mas seriam por uma espécie de programa cautelar. Isso poderá justificar as eleições antecipadas, mas sem isso, António José Seguro percebe que não pode esticar demasiado a corda, sob o risco de ficar ele com o ónus da responsabilidade de uma crise política que claramente teria consequências bastante danosas para aquilo que é já esta instável e muito frágil condição em que os portugueses neste momento vivem. Ricardo, vamos ver o que é que pensam os nossos telespectadores da atual situação política e económica do país. Começo com João Pinto, é reformado, fala-nos lá de cima do Norte de Bragança. Bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a si e ao seu convidado. Olha, Dona Alberta, isto é realmente, eu não sei, numa palavra de honra, não sei o que se possa dizer para uma situação destas. Eu tenho na minha frente, isto para começar a conversa, eu tenho na minha frente um recibo que a Caixa Geral de Aposentações me enviou agora, porque realmente isto são diversas alterações, e em 2.600 euros roubaram-me 840. Em 2.600 euros, subsídio de férias, portanto, e a reforma normal, portanto, o valor era 2.600. Aqui eu tinha direito. Roubaram-me 840 euros. Agora, Dona Alberta, isto de sacrifícios para este povo, eu não sei onde é que eles querem ir mais. Palavra de honra que não sei o que é que querem fazer mais, porque isto realmente chegou, isto bateu no fundo. Bateu no fundo e realmente, eu digo com toda a franqueza, eu fiquei muito surpreendido no bom sentido com aquilo que se passou ontem. Ontem eu considero que foi a redenção deste país. Abençoado Mário Soares, abençoado Pacheco Pereira, coisa. E digo-lhe uma coisa, apesar de realmente o comportamento das forças policiais ter sido até aqui realmente um comportamento enfim, quer dizer, de realmente carregar nos civis, eu fico-lhe agradecido com a manifestação que tiveram ontem. Acabaram mitos, só espero é que continuem na mesma senda, amanhã ou depois, seja em comícios... Mas, João Pinto, e onde é que queres chegar com isso? Que eles tenham o mesmo comportamento, que deixem subir as escadas da Assembleia da República. Aquilo não é exclusivo das polícias, é do povo. Nós somos povo. Portanto, realmente... E espero que ontem aquilo que fizeram, que o deixem fazer também aos outros. Eles não têm o monopólio desta subversão para que realmente é preciso neste país. O Sr. Passos Coelho tem que se convencer, e sobretudo o Sr. Cavaco Silva tem que se convencer que o país é dos portugueses, não é deles. Que se vão embora, ponham-se ao fresco quanto antes, porque isto vai mesmo rebentar. Eu sou da opinião realmente do Vasco Lourenço e do Dr. Mário Soares. Isto vai rebentar. Portanto, porque depois há aqui uma série de coisas. O Sr. César das Neves realmente um homem que eu não percebo. Quer dizer, eu não percebo como é que esse homem tem coragem de aparecer, portanto, a fazer comentários numa televisão. Quer dizer, Eu tenho um termo, não é ofensivo, eu acho que não é ofensivo, é nojento, quer dizer, aquilo que ele vem dizer à televisão é nojento.
Eu digo com toda a fraqueza, um destes dias vi uma fotografia do Sr. César das Neves acompanhado daquela senhora freira que veio falar e veio defender o ensino privado de coisa. Eu só gostaria de perguntar a essa senhora quem é que suportou as obras do colégio privado que ela tem e quem suporta a manutenção desse colégio. Que tenham juízo, metam-se de coisas que mudem de país, que vão para a Coreias, tem as Coreias, pá, tem sei lá o quê, que mudem, vão-se embora, pá, deixem-nos em paz. Olha, Alberta, eu não lhe ocupo mais tempo. Muito agradecido por esta intervenção, está bem? Muito obrigada, João Pinto. Um bom dia para si. Eu aproveito para ler rapidamente aqui o primeiro mail que recebo, de Luís Fonte. Diz que a culpa de quem procura resolver a falência do país com as medidas negociadas por quem o faliu ou de quem o faliu. Vou ser sincero, fiquei chocado com os discursos que ouvi ontem. Será que podemos ignorar estas ameaças / incentivos à violência? Talvez nos devamos preparar, diz Luís Fontes, perante estas ameaças da esquerda radical, como devem reagir os restantes portugueses. Nunca participei em qualquer manifestação que não seja ao voto, mas neste próximo dia 25 de novembro temos que assegurar que toda a esquerda radical seja purgada do aparelho de Estado, Justiça e Polícia. Fernando Saraiva, acredito que esteja do outro lado da linha. Bom dia. Bom dia, Sr. jornalista. Vamos à sua opinião. Eu sou convidado. Olha, ainda bem que leu esse mail, porque acho que esse senhor não deve estar a viver no mesmo país que eu vivo. Portanto, não deve estar a passar dificuldades que todos os portugueses estão a passar. E quanto à pergunta se já se passa mais sacrifícios, essa pergunta deve-se fazer aos próprios portugueses que durante 30 anos têm votado em 2 partidos. Os portugueses é que devem saber, porque há outros partidos, há outras alternativas. Não é por causa do Congresso de ontem das esquerdas, ou seja do que for, acho que foi um Congresso do Estado de Direito e do Estado Social e da Constituição. Os portugueses é que eu já tenho visto pelas sondagens, vamos pelo mesmo caminho. Há 4 anos atrás estiveram lá o PS e agora, se calhar, daqui a 2 anos vai lá estar o PS outra vez. Os portugueses têm memória curta, portanto, eu já nem falo no seu passo de escolha nestas medidas de efeito. Os portugueses é que têm que saber se querem mais sacrifícios. Votando há 30 anos nestes 2 partidos. Quem tem governado Portugal nestes 6 anos são estes 2 partidos. Os portugueses é que são culpados disto. Eu posso falar assim porque há mais de 15 anos que não voto nestes 2 partidos. Eu posso falar que tenho a minha consciência tranquila. Agora, os milhões de portugueses que votam nestes partidos e pelo que se vê nas sondagens, os portugueses têm memória curta. E o que aconteceu ontem com as polícias, eu espero que os militares também o façam. Mas os militares têm que o fazer de outra maneira. Temos que fazer como seja o 25 de Abril. Depor estes senhores que lá estão e fazer novas eleições com tranquilidade, com o espírito de missão portuguesa, servir o povo, que é o que há 30 anos que estes governos não fazem, que é servir o povo. É isto que tem que ser feito. E aquilo que foi ontem dito no Congresso, esse senhor que mandou agora um mail que a esquerda tem que ser purgada, eu acho que a direita é que devia ser purgada em certos determinados, porque a direita é que está em certos sítios do poder em Portugal. Portanto, esse senhor que aí está, que mandou um mail, devia estar calado. Eu sei que ele tem que dar a sua opinião, mas devia estar calado, porque essa opinião, muito sinceramente, é de quem é uma pessoa... Fernando Saraiva, este é um espaço de liberdade e de democracia. As opiniões, todas as opiniões, são bem-vindas, desde que não se insulte ninguém. Mas fiquei aqui com o registro de que responsabiliza a maioria dos portugueses pelo atual estado das coisas devido à alternância democrática entre PSD e PS. Penso que, em síntese, é isso que nos quis dizer. Obrigada, bom dia. João Jorge. Bom dia, Alberta Marques Fernandes, bom dia a todos. É assim, Pinochet dizia que no Chile não mexe uma folha, a não ser que eu a mande mexer. Dom Januário e Mário Soares demonstraram que aqui mexem folhas, ramos e troncos. E ontem a manifestação dos polícias demonstra também isso, cá não há Pinochet e ainda bem. Marco António Costa veio dizer anteontem que a regozijar-se porque a Irlanda, o povo irlandês
ele que não pode se regozijar publicamente, ele se pudesse regozijava-se, mas não pode, que é incorreto, com o extermínio que estão a infligir a uma parte do povo português, então regozija-se com o irlandês. Ontem o Miguel Frasquilho dizia, acho que foi o Miguel Frasquilho, ou Marco António Costa, que são gêmeos, dizia que na Irlanda os vencimentos tinham reduzido 20%. Com menos 20%, os irlandeses ainda ficam com o dobro do ordenado mínimo. Portanto, isto, Miguel Frasquilho é outro caso de cão amarrado com linguiça ou raposa a vigiar as galinhas. Portanto, ele está no BES, vigiando a Assembleia da República, e na Assembleia da República vigiando o BES. Isto é imoral e devia ser ilegal. Bom dia, Alberto, até qualquer dia. Bom dia, João Jorge. Carlos Sousa, como está? Bom dia, Ana Alberta, e ao seu convidado. Ana Alberta, dos passos que diz que mais sacrifícios, o povo não aguenta mais sacrifícios, nem os reformados, nem nada. Porque este orçamento é um orçamento de roubar, não é um orçamento para defender os trabalhadores, nem nada. Porque este orçamento é uma desgraça, que até agora já dizem que verão de ir para o lado do monumento, porque ontem ouvi um secretário de Estado a dizer que eles são todos contra, que não havia, que não as medidas de sacrifícios, que não era fora do memorando, e afinal de contas, ontem o secretário de Estado diz que realmente ultrapassaram, repetiu a palavra 2 vezes, do memorando. Isto é uma vergonha, Menina Alberta. Eu sou convidado, reconhece como é que isto é possível, o Sr. Passos Coelho e o secretário de Estado estar a fazer uma avaliação ao povo dos cortes, como este ouvinte falou muito bem, que onde eles dizem que a Grécia, a Irlanda, cortou menos. Vejamos só, na Irlanda, o ordenado mínimo nacional são 1.400 euros na Alberta. E aqui em Portugal são 485. O que é que eles querem cortar ao ordenado mínimo nacional? Que isto é uma vergonha. E, inclusive, ontem das autoridades invadirem a escadaria na Alberta, eu estou plenamente de acordo com as autoridades. Plenamente de acordo. Só que eles haviam de invadir lá dentro, porque se o povo não abrir os olhos, como disse o Mário Soares ontem, e disse muito bem, e já o chamaram maluco, ele não é maluco. É uma pura da realidade. Quem anda a fechar os olhos é o Presidente da República, porque está pessoas a passar fome em Portugal, das crianças já foram recrutadas do abono de família, as mães não têm possibilidades de comprarem o aumento de leite para as crianças, já as instituições vão buscar os filhos, porque não têm possibilidades, há tantos desempregados, e eles não veem, o Passos Coelho não vê nada disto, não conhece a realidade do país, na Alberta. Eu tenho 68 anos e conheço a realidade do país, porque eu acompanho isto desde o 25 de Abril. Porque quem luta pelo 25 de Abril, eu tenho uma reforma também baixinha, mas pronto, a ganhar aquilo que me compete. Como este sou convidado por lá um bocadinho, com o subsídio de férias, que era para receber 2.600 euros. E eles receberam com um corte perto de 900 euros. Isto é um escândalo na Alberta. É uma vergonha. E eu gosto muito de ouvir o seu convidado, que está aí, porque ele é uma pessoa que também fala frontalmente, e eu gosto muito também de ouvi-lo. Gostava que ele desse uma resposta a essas coisas. Já vou conversar com o Ricardo Jorge Pinto. Carlos Sousa, obrigada pela sua participação. Temos vários telefonemas em linha e já recebi vários e-mails. Vou rapidamente, não vou conseguir lê-los todos porque não é mesmo possível, mas vou dar aqui nota do Fernando Gouveia, que nos escreve um e-mail do Luxemburgo, dizendo que a austeridade só pode ser entendida se distribuída com justiça e em conjugação com a esperança. Fernando Gouveia considera que há vários setores da sociedade que pediu mais do que podiam suportar, enquanto prevalece a sensação de que os privilegiados do costume são poupados. Ainda o Paulo Barroca, que disse que pede para eu ter coragem para ler este e-mail. Não é uma questão de coragem, é só uma questão de tempo. Rapidamente. Esta semana sabemos que o Estado português, por exemplo, perdoou ao Presidente do Benfica e seu sócio uma dívida ao BPN de 17 milhões de euros. Ora, não entendo porque é que esta notícia não aparece nos nossos noticiários. É uma vergonha a conivência dos meios de comunicação com estes senhores, e só porque o Benfica vende
Todos têm receio de denunciar. Paulo Silva está ali do seu e-mail, ou pelo menos o essencial do seu e-mail. Sacrifícios dos portugueses, diz a Lina Martins, tem 40 anos, é professora do ensino público, uma profissão que escolheu quando tinha 17. Teve expectativas que foram goradas, tem 3 filhos, não recebe qualquer abono, nunca deu um passo maior do que a perna. Há uns anos considerava que estava na classe média, atualmente tem que fazer uma ginástica económica enorme e sobra sempre mais mês que ordenado. Vou só ler mais um, de Vitalino Chitas. Ontem, no encontro das esquerdas patrocinado pelo Dr. Mário Soares, devia ter sido falado das mordomias que ele ainda tem e que não abdica. Isso sim é que devia ser discutido para dar o exemplo. É muito fácil ir para ali falar, fazer a parte dele é que não interessa. Pronto, espaço para mais produção nacional, virado ao mercado interno português, reduzir os sacrifícios atuais, racionalize-se, diz o JT Nascimento. Muito bem, não há tempo para mais. José Manuel, vamos à sua opinião. Bom dia. Ora, muito bom dia, senhora jornalista, e ao seu convidado. Ora, eu queria dizer só o seguinte, é muito rápido. Eu fui militar do 25 de Abril e, portanto, quando se fez o 25 de Abril, eu nunca pensei que fosse para chegarmos a este ponto. Venha outro 24, que é para voltar a fazer em outro. Ora, em relação àquilo que é o vosso programa, eu quero dizer o seguinte: eu recebo 1.200 euros por mês, que é a minha pensão, portanto, a minha reforma. Descontam-me cerca de 400. Fico com 800 e pouco. Acha que isto quer ganhar de mais uma pessoa que trabalhou durante 40 anos e que foi militar, esteve no ultramar a trabalhar sem ganhar nada praticamente, ganhava 900 escudos por mês na altura? Acha que isso que é uma grande reforma? Eu julgo que não, nem para mim nem para ninguém, mas está bem que há quem esteja pior. Agora, em relação ao país estar de tanga, como muita gente diz, eu gostava de perguntar de onde é que estão os 78 mil milhões de euros que vieram para cá, que daqui a pouco já está todo o gasto e eu não sei de onde é que esse dinheiro anda. O Sr. Paulo Portas, está claro, deu um prejuízo ao país agora há dias que é uma vergonha, não é? Ninguém lhe pede responsabilidades a ele, nem responsabilidades a ninguém. Dizem que a gente que tem tudo de graça. Eu pago 2,5 euros para a minha saúde. Não é? Portanto, não é nada de graça. E estes senhores, ninguém lhe faz nada, ninguém lhe diz nada, nem, não são chamados à responsabilidade como nos outros países, que cada um faz aquilo que quer. Quanto à atuação da polícia ontem, eu não concordo com aquilo que a polícia fez. Porque chegarem ao cimo das escadas, eles deviam de entrar, era dentro do hemiciclo. Eles deviam de entrar lá dentro, que era para ver o que é que aqueles senhores deputados todos faziam, que aquilo é uma canalhada que está ali tudo a viver à conta. Garotos de 20 e poucos anos a ganharem 4 mil euros por mês, fora o resto que eles têm, que muita gente nem imagina. Nem imagina. Eu posso falar porque eu também fui polícia, fiz parte de um corpo de segurança pessoal, e esses senhores têm tudo e mais alguma coisa, já tinham na altura em que eu trabalhava, quanto mais agora. Pronto, é tudo que eu tenho. José Manuel, muito obrigada pela sua participação nesta antena aberta. Já recebi uma série de e-mails, não vai ser possível ler todos. Tenho aqui o do José Augusto Sousa Martins, de João Fernandes, João Esteves, Andreia Freire, Luís Aguiar. Não dá, mas vou tentar ler mais alguns mais à frente. Agora converso contigo, Ricardo. É qualquer coisa que nós sentimos diariamente aqui na Antena Aberta, menos espaço para a tolerância. As pessoas estão cada vez mais intolerantes, mais indignadas, mais revoltadas. Quase que a discussão já não é ao nível racional. É verdade. Eu estava aqui a ouvir com muita atenção estes comentários e gosto de os ouvir. Eu acho que eles representam muito daquilo que as pessoas dizem nas mesas de café, quando andam de autocarro, quando estão com a família. E a percepção que eu tenho é exatamente essa, de que há um enorme inconformismo e, por outro lado, também uma enorme indignação relativamente àquilo que é uma sucessiva
perda de poder de compra, de qualidade de vida. Mas se reparares, e esse é o aspecto até que me assusta um pouco mais, é que as pessoas depois também não apresentam alternativas, ou melhor, não teriam que apresentar, não é função delas, não são políticos, ninguém lhes pode pedir um programa eleitoral, mas a verdade é que também não encontramos ninguém a aderir a uma alternativa a esta situação. Vemos críticas ou específicas a este Executivo, aos partidos da direita, ou de uma maneira geral a todos os partidos, como ouvimos aqui referir-se à alternância entre PS e PSD, ou outros ouvintes até a dizer que, na verdade, a culpa é de todos esses políticos, em termos gerais, falando de todos os quadrantes políticos, mas, na verdade, não vemos alguém a aderir àquilo que é uma proposta alternativa, a dizer este não é o caminho, preferimos aquele, preferimos este género de propostas, preferimos aquela estratégia. Porque é preciso algum caminho, não é, Ricardo? A ideia que dá é que as pessoas já não param para pensar na situação económica do país, na situação financeira, no facto de estarmos sob resgate e de termos credores a mandarem no país, que é a realidade. Já nem falam disso e concentram toda a revolta nas medidas do Executivo. É de uma forma quase cega, e essa é a parte preocupante num regime democrático, porque depois conduz a esse apelo à violência. Quando as pessoas não percebem o que é que lhes está a acontecer e não conseguem sequer encontrar uma alternativa, aquilo que dizem é, olhem, subam pelas escadarias da Assembleia da República, entrem lá dentro e depois logo se verá. Pessoas a pedir um novo 25 de Abril, a dizer que agora a seguir às forças de segurança devem ser as forças militares, quase que a apelar a uma espécie de golpe de Estado. O problema é aí o que é que vem a seguir? Qual é a sequência de um eventual golpe de Estado que derrubasse este regime e que impusesse outro. E aqui nós temos basicamente em termos daquilo que é o atual sistema político, nós temos essencialmente duas posturas. Uma que é mais ou menos representada por PSD, CDS e Partido Socialista e que gravita à volta deste plano de ajuda externa e de uma saída mais ou menos airosa deste plano, com aquilo que as pessoas já começam a não confiar que seja verídica. Quando ouvem agora promessas do Partido Socialista, recordar-se-ão, eu não me quero acreditar que não o façam, das promessas que Pedro Passos Coelho também fazia na véspera das eleições legislativas de há 2 anos, em que, por exemplo, prometia que nunca cortaria os subsídios aos portugueses. E agora certamente ouvirão António José Seguro a dizer que há espaço para haver crescimento económico e que ele revogará algumas destas medidas e não sei se acreditarão também na palavra de António José Seguro, tendo em conta aquilo que é o passado de promessas destes políticos. E esse é um dos grandes problemas atuais, é o tal descrédito. Estado a governar alternadamente desde o 25 de Abril. Exatamente, mas depois a outra alternativa, chamemos-lhe assim, é dos partidos mais à esquerda, que basicamente dizem não se paga esta dívida, vamos rasgar o memorando de entendimento, vamos eventualmente até sair da zona euro, e aquilo que nós nos perguntamos também é, e que consequências é que isso teria? Porque se estamos aqui a protestar contra aquilo que é a perda da qualidade de vida, eu não sei que qualidade de vida é que nos daria sairmos desta zona euro, deixarmos de pagar aos nossos credores, com que dinheiro é que depois nós seríamos capazes de subsistir. Há pouco um espectador dizia o que é que aconteceu estes 78 mil milhões de euros. É verdade, eles praticamente foram todos entregues, falta agora uma tranche de pouco mais de 1.000 milhões de euros e a verdade é que este dinheiro foi todo enxugado para aquilo que é o funcionamento desta máquina de Estado que as pessoas querem que seja ainda mais ativa e ainda mais eficaz. E essa é a questão para a qual ninguém tem resposta e eu percebo que estes espectadores não tenham resposta. O que é preocupante é que nenhum de nós verdadeiramente compreenda como é que se pode sair disto com um caminho que nos permita a curto e a médio prazo começarmos a recuperar aquilo que, e aí todos os partidos estão de acordo, deve ser a base de sustentação deste país. Mais emprego, melhor economia, mais condições para que as famílias possam fazer crescer os seus filhos. Tudo isso é aquilo que nós neste momento desejamos, mas tudo isso é aquilo em que, ouvindo estes espectadores, todos nós desesperamos. Vamos ouvir mais telespectadores. Tenho em linha Paulo Pereira, é empregado de escritório e fala-nos de São João da Madeira. Bem-vindo. Olá, bom dia, Alberta. Bom dia para si e para o seu convidado. Bom dia. Portanto, infelizmente, eu acho que 2014 vai ser um ano muito difícil. Ainda vai haver mais sacrifício, infelizmente. O problema é que é sempre os mesmos, porque este governo começou muito mal a sua governação, porque em vez de reduzir os custos, não começou logo por aumentar os impostos. Porque há muitos sítios para reduzir os custos.
A começar, por exemplo, a notícia de ontem da dívida do Presidente Benfica ao BPN, 17 milhões. Eu gostava que um jornalista, que alguém que publicasse a lista da Parvalorn, a saber o nome das pessoas que está lá metida. Porque acho eu que está lá muita gente da alta sociedade e sei que eles encobrem muita gente. E anda o povo a pagar dos nossos impostos essas dívidas. Por exemplo, o Governo, o problema de reduzir as despesas, o Governo tem muitos sítios para onde ir buscar. E, por exemplo, não precisamos de 250 deputados na Assembleia. Para quê? Para se insultarem todos os dias uns aos outros, PS, PSD, e andamos aqui há 30 anos, são sempre os mesmos, e são sempre os mesmos os bons dos partidos para todos os cargos. Tivemos uma notícia recentemente de um assessor para o Ministério da Cultura, um jovem de 24 anos, formado em informática, formado não sei em quê, a ganhar 3 mil euros por mês, mais um boss do partido. Temos que acabar com isso tudo. E o povo português é que é um bocado burro, porque assim, este governo vai perder as eleições, vai ganhar o PS. E quem é que temos lá no PS? O João Seguro, que é bom rapaz, mas não tem pulso para liderar um país. Não temos alternativas. Então as alternativas é acabar com esses 6 partidos, não botar nesses 6 partidos e tirar alguém, o povo representado por pessoas que não estão nos partidos há 30 anos, são sempre os mesmos. E este governo tem muitos sítios onde reduzir despesas. Escritórios de advogados que estão em Lisboa, que sempre milhares de euros por mês gastos em certos lobbies. As PPPs, porque é que não há impostos para esses grandes grupos? Há muitos sítios onde buscar dinheiro. Infelizmente este governo não sabe conduzir bem a tarefa, que também pode ser um bocado ingrata, porque, aliás, ainda temos um ex-primeiro-ministro, pago com dinheiro dos contribuintes na RTP, que aparece aí com uma cara de inocente, com uma cara de boa pessoa. Deixe-me só corrigi-lo, Paulo, deixe-me só corrigi-lo, ele não é pago com dinheiros da RTP, está a fazer o comentário, como se costuma dizer, pro bono. Pronto, não recebe nada. Fica a correção. Então, se é assim, peço desculpa. Se é assim... Mas continua, Paulo, rapidamente, eu acho porque tem tanta gente que também quer falar. Os portugueses, os sacrifícios são sempre os mesmos. Portanto, o governo podia bater o pé à troca e dizer o déficit em vez de ser 4,5 podia ser para 4,5, podia, quer dizer, não mandem nós, infelizmente a gente tem que aceitar e não há outra alternativa. A Troika é que mandem nós, como diz Paulo Pereira, obrigada pela sua participação. Eu tenho que fazer referência, eu tenho tantos e-mails, mas tantos, e depois contextos enormes, que eu ficaria aqui o resto da hora a lê-los. Apenas fazendo a referência ao Pedro, que é imigrante em Angola, só porque está fora do país, diz que é engenheiro civil, tem 36 anos, que se viu obrigado a emigrar e diz que não vai regressar e acha que há uma geração que vai ficar perdida e vai envelhecer o país. Tenho do Ricardo Gonçalves, Jorge Jerónimo, Américo Lopes, Graça Calado, Luís Aguiar. Não é possível. Preferimos, de facto, o Skype e textos muito curtinhos. Francisco Manuel, fala-nos da Brigada. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Alberto Marques Fernandes. Bom dia ao seu convidado, Ricardo Pinto. Olha, eu não vou divagar muito, mas só queria lembrar que na reunião que foi feita ontem pelo Dr. Mário Soares, eu realmente só vi pessoas que de certeza que não ganham o salário mínimo, de certeza que não têm reformas muito baixas, e até fartei-me de rir por um lado e por outro lado fiquei triste, porque ao ouvir o Dr. Mário Soares, não me recordo de ele dizer que os culpados dessa crise não é só o PSD. Os culpados desta crise que vivemos começou e foi muito contestado pelo seu partido, da qual saiu José Sócrates, que ainda hoje, sem vergonha nenhuma na cara, vem para a RTP fazer comentários políticos. Devia fazer comentários, era das asneiras que fez, no estado em que deixou o país, para depois nós todos termos que pagar aquilo que ele andou a fazer. Por outro lado, este governo pode não estar a agir bem em determinados assuntos, mas está a pagar os erros do governo anterior.
É isso que os portugueses também têm que ouvir e têm que saber decidir nas próximas eleições se querem o Partido Socialista, se querem o PSD, se querem o Bloco de Esquerda, se querem o Partido Comunista. Os portugueses é que têm que decidir. E não têm sabido decidir nestes últimos anos, porque no final são sempre os mesmos. Os deputados, nenhum ganha o salário mínimo. Estão lá a fazer o quê? Nada. Não me quero alongar muito mais, porque já ouvi a Alberta dizer que há muita gente para falar. Imensa. E eu não paro de receber e-mails. Muito obrigado, bom dia. E há tantos telefonemas em linha. Muito obrigada, um bom dia para si. Abel Gouveia, bom dia. Vou-lhe pedir para ser breve, está bem? Ok, Alberta Marques Fernandes. Hoje não me enganei no nome e bom dia também para o Ricardo. Eu vou contrariar a opinião deste nosso ouvinte anterior, dizendo-lhe o seguinte: o Partido Socialista é diferente do PSD. São dois partidos totalmente diferentes. Quer dizer, este partido que neste momento está no governo, a única coisa que tem feito é fazer cortes. De resto não tem feito mais nada. Obra, nada. O Partido Socialista é diferente pelo seguinte: é que enquanto esteve no governo, nos vários governos, fez muita obra, deixou muita obra feita e gastou dinheiro, às vezes não optando, se calhar, pela solução mais virtuosa para a altura, mas deixou obra. Agora, a única coisa que fizeram foi arranjar o cancro BPN com o beneplácito do Sr. Presidente da República e com o Sr. Oliveira Costa, que era o secretário-geral. O secretário-geral, peço desculpa, o secretário de Estado dele, do Sr. Cavaco Silva, enquanto Primeiro-Ministro. De maneira que há aqui uma diferença, há aqui uma deriva que tem que ser muito bem escalpelizada. É que é diferente o Partido Socialista, é diferente o PSD. A direita é diferente da esquerda. A direita preocupa-se com aqueles que estão muito bem. A esquerda preocupa-se com aqueles que têm mais dificuldades. Obrigado, Alberto. Muito obrigada, Abel. Um bom dia. Receber imensos e-mails e há aqui um pedido. Rui Filipe Gutschmidt, não sei se é assim que se diz, pediu-me tantas vezes, por favor, para ler o seu e-mail que eu vou ler. Mas rapidamente, e não me peçam mais, por favor, que eu também não vou ter de ceder a todos os pedidos. Ele diz que o povo não aguenta mais, mas o povo somos todos nós, mesmo aqueles que determinamos por eles, os outros, os governantes. De facto, parece que estão acima de todos os outros, a viver à custa da arraia miúda, mas a nível internacional prometem, mas não cumprem, todos. Muito bem, Rui, espero que esteja satisfeito. Nós estamos na reta final do programa, apenas para uma análise em jeito de conclusão. Ricardo, há aqui muita clivagem, por um lado uma clivagem ideológica, direita, esquerda, continua, e depois um outro tipo de opinião que já representa o descrédito no sistema político. É verdade, mas essa clivagem, por exemplo, ainda ontem, nessa tal reunião das esquerdas, não esteve presente. Vimos pessoas da direita a alinharem claramente naquilo que era um discurso contra este Executivo, nessa mesma reunião onde estavam figuras da esquerda, nomeadamente do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, em uma espécie de albergue espanhol, onde verdadeiramente as pessoas não se queriam identificar nem sequer relativamente à Constituição, porque não me quero acreditar que Pacheco Pereira ou dirigentes comunistas olhem para a Constituição e leiam exatamente as mesmas coisas, porque se assim fosse não estariam em partidos que têm programas eleitorais tão distintos, mas a verdade é que a clivagem aqui é dos que acham que este Executivo ainda tem condições para governar e os que acham que chegou o momento de Pedro Passos Coelho dar lugar a outro qualquer dirigente que possa tomar conta dos destinos de Portugal. Mas, como eu dizia há pouco, aí começa a parte preocupante, é que não vemos ninguém a aderir àquilo que seja um programa alternativo, um programa de governo alternativo àquele que neste momento está a ser executado. As pessoas percebem que não pode haver mais medidas de austeridade, mas, por outro lado, reconhecem que estamos ainda muito longe de atingir aquilo que são as metas do déficit que estão a ser impostas pela União Europeia. E se nós queremos continuar na União Europeia, nós temos que ter um déficit abaixo dos 3%, abaixo dos 2% até, e isso só pode ser conseguido, claramente, com medidas de austeridade, isto é, com um país que vai ter que diminuir aquilo que são os gastos com a máquina do Estado. Máquina do Estado, que as pessoas querem que funcione melhor,
e que se proteja mais aqueles que estão mais desprotegidos e que vá buscar o dinheiro àqueles que têm mais capacidade para o fornecer. E aí depois começará também a crítica daqueles que dizem que são sempre os mesmos a pagar esta crise e que há outros que acabam sempre por ficar protegidos. Isto é a quadratura do círculo, isto é um beco sem saída, mas é para esse beco sem saída que os políticos vão ter que dar uma resposta se quiserem conter aquilo que são os apelos à violência que ouvimos quer ontem nessa reunião das esquerdas, quer naquele ato simbólico de subir à Assembleia da República por parte de forças de segurança que, em princípio, deveriam exatamente proteger as instituições de atos como aquele que ontem foram perpetrados, ou então de declarações como aquelas que ouvimos aqui de alguns espectadores absolutamente desesperados com a situação, não vendo nenhuma saída e que dizem que a única solução é combater com aquilo que está à mão e que é, no fundo, um apelo a uma violência que num regime democrático não parece saudável, pelo contrário, parece-me absolutamente intolerável. Mas e é se apenas esse a consequência apelo à disso. violência vier a líder da democracia, um dos símbolos da democracia portuguesa, antigo Presidente da República, com grandes responsabilidades no país? Pois, isso ainda me parece mais preocupante, e sobretudo até porque depois ele próprio recebeu mensagens de apoio de outros ex-presidentes da República, de dirigentes de vários partidos políticos absolutamente solidários com essa posição e colando-se a esses apelos à violência que, quanto a mim, estavam implícitos nas palavras de Mário Soares. Mário Soares que já foi Presidente da República, Primeiro-Ministro e que, portanto, não se pode também demitir das responsabilidades relativamente à situação em que o país está. Porque essa é também a outra questão que está em cima da mesa. A situação atual não é apenas a consequência de má gestão eventual deste Executivo, é também a consequência de uma série de erros que foram cometidos ao longo dos anos e que nos levaram a esta situação em que temos que pedir dinheiro a alguém para poder sustentar aquilo que são as despesas daquilo que nós pedimos ao Estado para nos fornecer. Ricardo, foi um gosto estar contigo nesta hora da Antena Aberta. Até uma próxima oportunidade. Foi muito concorrida esta Antena Aberta. Obrigada pelos mails e pelos telefonemas. Voltamos a ver-nos amanhã. Eu regresso à hora certa. Até já.